Bom dia. Quero agradecer o convite de poder falar um pouquinho sobre o mercado de cevada, malte, um pouquinho sobre economia e outras commodities. Agradecer a vocês que vieram para esse evento e agradecer também aos organizadores do evento. Espero que todo mundo aí aproveite, se divirta, aprenda, faça network, troque experiências e vamos lá. Essa apresentação... desculpa. Meu nome é Alexandre Karkle, eu trabalho já há 6 anos na agrária, 6 anos trabalhando com cevada e malte e gestão de risco. Já estive na parte de venda de malte, hoje estou focado na originação de cevada e trigo e na gestão de risco dessas commodities. Essa apresentação ela vai ser um update da apresentação do congresso passado. Então vai ter bastante coisas similares, algumas coisas diferentes, um enfoque maior nas regiões produtoras de cevada, como que está sendo a produção de cevada agora desse ano. Então, para a gente começar, aqui tem uma fórmula que tenta explicar um pouquinho o preço de uma commodity. Então, o preço de uma commodity, aquele P, é uma função do supply e da demanda, então da oferta e da demanda. E oferta e demanda podemos entender que são os fatores fundamentais no mercado de cevada, de uma commodity, modificado por aquele M. Aquele M é dinheiro de investidores, que é um fator não fundamental. Por que esse fator não fundamental afeta o preço de uma commodity e afeta o preço de uma cevada? Porque ela é a entrada de dinheiro de bancos e de fundos de investimento em commodities, em papéis de commodities listados em bolsas de mercadorias. Então, tem várias bolsas no mundo que se negociam commodities. Bolsa de Nova York, Bolsa de Londres, Bolsa de Chicago, a BMF, a B3 brasileira, que são negociados contratos de milho, soja, trigo, petróleo, ouro, vários metais. E a cevada, apesar de não ter uma cotação numa bolsa internacional abrangente, que se torne um benchmark de preço, ela é influenciada pelos movimentos dos fundos nas outras commodities. E por que isso? Por exemplo, se os fundos entrarem comprando muito forte, por exemplo, trigo ou milho, o trigo e o milho são cereais e eles servem para ração. Se você tem uma subida de preço num grão que é concorrente de plantio para cevada, os produtores vão deixar de plantar cevada e vão plantar, por exemplo, milho ou trigo. Ao não plantar cevada, você já reflete no preço futuro da cevada. Você tem uma oferta menor de cevada no futuro, então o preço da cevada sobe. Por isso, essa troca que o produtor faz entre plantio de cevada ou outros grãos, ele entra na dinâmica dos fundos por aí. Outro ponto importante é que os fundos entendem as commodities como uma classe de ativos. E depois eu vou mostrar para vocês algumas correlações. Então, a cevada tem uma correlação com o petróleo. Mas por que, Alexandre, com petróleo? Porque o milho faz bioetanol. Bioetanol é combustível. Combustível entra numa correlação com a gasolina, com o diesel. A soja faz biodiesel. Biodiesel é combustível. Combustível entra numa correlação com o petróleo. Se eu afeto a dinâmica de preço, por exemplo, de um milho, eu afeto do trigo e afeto da cevada. Tá? Então, a agenda de hoje vai ser a seguinte. Primeiro, a gente vai começar com fatores fundamentais, oferta e demanda de cevada no mundo. Depois, a gente vai falar sobre esses fatores não fundamentais. Depois, um pouco sobre o mercado de malte e de cerveja no mundo. E aí, as conclusões finais. Então, esse gráfico, esses pontos verdes, são onde a gente tem a produção de cevada no mundo. Então, como vocês já sabem, a Europa é o coração da cevada no mundo, seguido da Austrália, Canadá, Argentina, a Rússia, eu estou contando ali como Europa, então Rússia, Ucrânia, União Europeia, são os produtores de cevada no mundo. Então, é aqui que a gente tem que prestar atenção no ciclo da cevada, do lado da oferta. E existem alguns tipos de cevada. Então,
cerca de 70 a 71% cerca de 74 a 75% da cevada produzida no mundo é cevada forrageira. É cevada que vai para a alimentação animal. Então, a dinâmica de feed grains, de grãos forrageiros, afeta muito a dinâmica de cevada cervejeira. Cerca de 20 a 21% é cevada cervejeira, malteira, na produção do mundo. E cerca de 4 a 5% é de cevada para consumo humano final, seja ele da forma de consumo em grãos, ou seja ele da forma de industrialização. Por exemplo, numa barrinha de cereal, em algum outro produto alimentício. Além disso, outro ponto importante a ser detalhado é que existem dois tipos de cevada quanto ao período de plantio. Existe a cevada de inverno e a cevada de primavera. Então, cerca de 64% a 65% da cevada produzida no mundo é cevada de primavera. E cerca de 36% é cevada de inverno. Quem planta cevada de inverno é o hemisfério norte. Aqui eu tentei compilar os diversos países produtores, a janela de plantio, desenvolvimento de cevada e de colheita. Então, não é que toda cevada de inverno aqui, ela é iniciado o plantio de setembro a novembro. Tem países que iniciam em outubro, tem países que iniciam metade de outubro, tem países que iniciam em setembro. Mas esse aqui é tentar ver a união do ciclo da commodity, da cevada do hemisfério norte. Então, aqui começamos pelo hemisfério norte. O plantio se dá em setembro, o início, e termina em novembro. De dezembro a meados de junho, é o desenvolvimento dessa cevada. É uma cevada de ciclo mais longo. E meados de junho até final de julho é colheita. Pessoal, a gente está em meados de julho, a gente está em plena colheita dos cereais de inverno no hemisfério norte. Isso é importante porque é um período sensível a chuvas. Se a gente começar a escutar que está chovendo em algum lugar forte, que está tendo colheita, é problema para a oferta de cevada, ou problema para a oferta de trigo. Tá? E semana passada, e essa é a parte ruim de falar sobre mercado, é que de uma hora para outra muda tudo. Ou muda clima, ou muda cotações. Então, semana passada a gente veio de boa parte da semana com fortes chuvas na Rússia, durante a colheita. E isso estraga a qualidade e estraga a disponibilidade de grãos. Também no hemisfério norte a gente tem aí a cevada de primavera, que é a principal fatia da cevada cervejeira. O plantio dela vai de abril a maio. O desenvolvimento dela vai de junho e julho. E a colheita de agosto a outubro. De novo, a gente está num período bem sensível para a cevada de primavera. A gente está em pleno desenvolvimento. É nesse momento que as condições precisam estar no lugar certo, na hora certa, para você garantir a produtividade e a qualidade do grão. E o que está acontecendo hoje no mundo? No hemisfério norte, seca. Os mapas climáticos, tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, estão se mostrando mais seco. E isso afeta a disponibilidade de cevada. Para vocês terem uma ideia, nas 2 últimas semanas, uma importante região produtora de cevada, que são os países da Escandinávia, por conta dessa seca, reestimaram em 2 semanas. Claro que não foi só em 2 semanas, isso vem acumulando, mas reestimaram na quinta-feira passada, eu conversando com o pessoal lá da Dinamarca, reestimaram um rendimento menor em cerca de 500 mil de toneladas de cevada na Escandinávia, por conta dessa seca. E aqui a gente tem no hemisfério sul, que é basicamente Argentina, Uruguai, Brasil, Austrália e África do Sul. E aí outros países com menor importância, a cevada de primavera, onde que o plantio se inicia em abril e vai até o final de julho. Abril é Austrália, maio e junho Brasil e Uruguai, junho e julho Argentina. O desenvolvimento aí durante agosto a setembro e a colheita entre outubro, novembro, dezembro e janeiro. O Chile colhe mais tarde, colhe até janeiro. Aqui é um gráfico sobre o plantio de cevada no mundo. A gente vem 4 anos seguidos diminuindo a área de cevada de plantio no mundo. Mas por que isso, Alexandre? O pessoal está preferindo outras culturas. Culturas que têm um menor risco para o produtor, ou culturas que oferecem uma margem melhor para o produtor,
seja pelo preço de venda ou seja pelo custo. Tá? Então, são 4 anos seguidos de uma redução diária. E como vocês já sabem, que a gente já falou outras vezes, e vocês devem estar acompanhando em outras fontes, que o que acontece? Se eu começo a ter redução diária, começo a ter um consumo estável até forte, eu começo a reduzir o estoque de passagem. Quando isso acontece, o mercado fica nervoso, porque qualquer mudança que pode acontecer na oferta, o mercado fica extremamente volátil. Como o pessoal fala, o mercado fica on fire, fica pegando fogo. Aqui é um gráfico, e aqui nessa apresentação tem fontes diferentes, tá? de dados. Esse é um gráfico de fontes públicas, e ele está divergente de alguns dados de fontes privadas que eu vou mostrar mais tarde, mas mostrando alguns lugares importantes aqui que a gente está tendo redução de plantio esse ano. Por exemplo, a Argentina, que é o coração da cevada para a América do Sul, está reduzindo em quase 400 mil hectares a área de produção. A Rússia está diminuindo a área de plantio. A Rússia é o segundo maior importante produtor de cevada no mundo. A Austrália, nesses dados aqui, mostram que está diminuindo em torno de 100 mil hectares. Os dados privados mostram que a Austrália teve um incremento de área, então ele é um pouco complicado de falar. Ucrânia é um país importante na produção de cevada, claro, está em guerra, vai reduzir aí a produção de cevada, a área de cevada. Canadá, Uruguai e Reino Unido também estão reduzindo a área de cevada e são regiões importantes para a cevada cervejeira. E aí, a gente vem de 2 anos de Laninha para um ano de El Niño. E o El Niño e a Laninha, eles têm padrões de clima meio já mapeados historicamente. E aqui eu queria mostrar para vocês que no meio dessa safra a gente está começando a ter o El Niño. E o que se espera para o El Niño? Então, para a América do Norte, se espera, da metade para baixo da América do Norte, se espera mais umidade. Da metade para cima, de normal a mais seco. Para a América do Sul, mais umidade, mais chuvas. Para a Europa, mais chuvas até junho, e foi o que aconteceu. A Europa, em geral, recebeu um pouco mais de chuvas até maio, agora começou a secar. E para a Austrália, vejam só, seca. E aí, a gente tem 2 fatores potenciais de risco que o mercado está prestando atenção. Para a safra do hemisfério sul. Chuva no Brasil, Uruguai e Argentina, e muita chuva, se ela vir esparçada e ela não vir na colheita, ela não é tão ruim. O problema é se você tiver muita chuva, muitos dias nublados, você tem um problema no desenvolvimento da cevada. E se você tem chuva na colheita, isso é problema na certa, tanto de perda de qualidade quanto perda de cevada. Porque o produtor às vezes não consegue entrar em campo e ele começa a perder cevada no campo. Por outro lado, lá da Austrália, que produz mais de 10 milhões de toneladas de cevada, todo ano que deu El Niño, do meu conhecimento, não tenho aqui todas as estatísticas, teve problema de redução de produtividade. Lá afeta a seca e lá é muito sensível à seca. Então, os mapas futuros que estão mostrando para o clima na Austrália é realmente de clima mais seco e o pessoal já está precificando uma redução na produtividade da cevada na Austrália. A cevada australiana foi plantada numa condição muito boa de clima, porém agora começa a secar. E na Europa a gente tem apesar de ter recebido água e chuvas recentemente, começa a ter um padrão de seca um pouco diferente desse padrão previsto aí pelo El Niño. Esse é um gráfico de extrema seca. Tá? Então, a legenda dele é a seguinte: de branco para o azul, para o lilás, a gente tem bastante disponibilidade de água. Amarelo até o vermelho escuro, a gente tem seca. Então, se a gente olhar os Estados Unidos e Canadá, olha só, foi um ano bem seco para eles. E continua seco. Em várias regiões importantes produtoras para os Estados Unidos. Tanto de trigo, quanto de soja, quanto de milho. Cevada nem tanto. Mas para essas outras commodities está mais seco. Para o Canadá, você tem a parte que está bem vermelha, perto de Vancouver ali. Eu não tenho pointer aqui.
está mais seco. A Argentina, se vocês olharem o mapa argentino, onde é que tem aquela bola vermelha, ali é a principal região produtora de cevada da Argentina. Ali é responsável por mais de 80% da produção de cevada argentina. A Argentina saiu ano passado com a pior seca registrada da história para a produção agrícola. Então está entrando com déficit hídrico muito grande. Em algumas regiões choveu muito bem, conseguiu recuperar a umidade no solo, mas tem outras regiões que ainda não conseguiu. Se a gente olhar aqui para a Austrália recebeu boas chuvas. E a Europa, se vocês olharem para a Europa, Península Ibérica, alguns bolsões ali da França, a região ali da Escandinávia, mais seco. Então vamos começar a mostrar um pouco das regiões por região. Se a gente olhar aqui o mapa europeu, os gráficos de cima eles são chuva. Então, 180 dias, um período acumulado de 180 dias, 60 dias e 15 dias. Se a gente olhar um mapa de 180 dias, a gente vê um déficit de chuva bem importante para a Europa. Se a gente colocar 60 dias, começa a piorar, começa a escurecer o padrão de chuva. Se a gente olhar nos últimos 15 dias, essa é uma fotografia do 9 de junho, tá? Que eu fiz essa apresentação, 9 de junho, recebeu boas chuvas ali na França, na Espanha, porém está secando a Escandinávia. Tá? E embaixo é um gráfico de temperatura, mostrando que as temperaturas, de forma geral, estão aumentando. Não está aumentando tão drasticamente, mas estão aumentando. E qual que é o problema se você tem menos chuva e mais temperatura? Você tem uma perda de água do solo maior e você tem uma evapotranspiração das plantas maior, ou seja, a planta perde água. E isso pode afetar rendimento de produção. Aqui, vamos prestar atenção, aqui mostra, o mapa mostra como é que está o índice de massa verde, e esse NDVI, ele é um indicativo de massa verde. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem fotos de satélite com filtros que medem a quantidade de massa verde. Então, esse NDVI vai de +1 a -1. De 0 para +1 significa que naquela fotografia você tem uma distribuição, a plantação está desenvolvendo, você tem bastante massa verde. Então, quando você tem um NDVI de 1, a sua produção ali, seu plantio ali, ele se desenvolveu muito bem, você espera bons rendimentos, ele está sadio. Se você começa a ter de 0 a -1, quer dizer que falhou, seja germinação, a planta não está desenvolvendo bem, então o satélite consegue medir solo nu. Quer dizer que a planta não espalhou muito bem. Então, se a gente olhar aqui o NDVI acumulado da Europa, o gráfico da esquerda, o NDVI mês a mês da Europa, por início, a arrancada do plantio ele foi muito bem. Então, você tem a curva em vermelho, que é 2023, acima da normalidade e acima do ano passado. Porém, a partir de maio, você já vê aí que o fator seca começa a ter um fator importante no desenvolvimento das plantas. E você já está abaixo do ano passado no desenvolvimento das culturas e abaixo da média. A linha do NDVI acumulado, ela está boa. Por quê? Porque sobrou na média o NDVI acumulado no início da plantação. Mas agora você começa a perder. E agora, lembre-se, junho e julho é o desenvolvimento de plantas. Então, por mais que seja bom, a Europa precisa receber chuvas, senão a gente vai afetar mais ainda a produtividade na Europa. Aqui é o gráfico de oferta e demanda. Vamos prestar atenção aqui, mais do que... Não vou tentar destrinchar todo esse gráfico, vamos prestar atenção em duas linhas. Primeiro, produção. Então, da União Europeia para o Reino Unido, vocês verem que dos últimos 3 anos é a menor produção estimada. Por quê? Porque o pessoal já está diminuindo aí rendimento. Isso aqui é de 3 semanas atrás. Esses números não refletem os novos previsões de rendimento que foram soltos ao longo dessa semana. Tá? Se a gente olhar a Rússia, também teve uma redução de área. Desculpa, a Rússia aqui aumentou a área, mas tem uma redução no rendimento da Rússia, tendo uma oferta menor também na Rússia. E na Ucrânia, em que o clima está ajudando, perdeu área por conta da guerra. Né? Eles estão em guerra, tem uma área importante lá que eles não vão plantar. Então, se a gente olhar a última linha lá, que se chama N-Stocks, que são os estoques finais, a gente pode ver que os estoques finais, aí, tanto da União Europeia com Reino Unido, Rússia e Ucrânia, é o menor aí dos últimos 3 anos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu estou com uma poupança menor de cevada.
Lembrando que isso aqui é cevada total. 20%, 21%, 24% é cevada cervejeira. Tá? Então, cevada cervejeira pode estar... É difícil, eu não conheço ninguém que consiga ter estatísticas globais de cevada cervejeira. Tá? É um nicho muito pequeno de mercado. Então, é difícil falar qual que é o estoque de cevada cervejeira no mundo. Tá? Mas ele é pequeno. Vamos para o Canadá. Região do Canadá é essa região que está circulada em vermelho. Como eu mostrei para vocês, os gráficos de seca, ele está seco. E a umidade do solo, para vocês verem, eles estão nas mínimas. Isso aqui é disponibilidade de água no solo. A precipitação acumulada, ela está dentro do normal, mas ela está dentro do normal mais recente, de maio para cá. Então, quer dizer que choveu no momento interessante, choveu no momento que precisou. E por que choveu no momento... Choveu menos, mas choveu no momento que precisou, o NDVI está ok no Canadá. Qual que é o risco? O risco é o seguinte, o risco é não chover. Se não chover, você tem pouca água disponível no solo. Então, a planta não vai ter água no solo, então tem que continuar chovendo. A mesma coisa para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão numa situação um pouco melhor. Então, aqui, a área de plantio aumentou um pouco, mas o pessoal estima aí, mantendo um pouquinho menor a produtividade do ano passado. Então, ali é a terceira linha, então, produção total, 9.870.000 toneladas de cevada, e com estoque final um pouco maior aí que o ano passado. E o Canadá é muito importante para o mercado de cevada mundial. Aí temos os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eu estava conversando com o pessoal de lá semana passada. E os Estados Unidos plantou na hora certa e plantou com boa umidade do solo. Tudo correu bem no plantio da cevada nos Estados Unidos. Então, o que o pessoal está pedindo? Está pedindo para Deus para mandar chuva na hora certa, porque a princípio está tudo bem. Os Estados Unidos esse ano teve um aumento de plantio. Os Estados Unidos vai ter uma recomposição nos estoques de passagem, se tudo der certo, e deve aumentar o estoque de passagem dos Estados Unidos. A Austrália. A Austrália, o pessoal plantou também numa condição boa de umidade. Até o momento, está indo tudo bem, obrigado com a Austrália. Então, ali, se vocês olharem o mapa da Austrália, aqueles pontinhos verdes, ele é bem próximo da costa, a região produtora da Austrália. Tá? Como vocês podem ver aqui, a precipitação acumulada está dentro do normal, que é aquele primeiro gráfico. O NDVI está um pouco pior que o ano passado, mas ele está acima do normal. A umidade do solo está um pouco abaixo do normal e abaixo do ano passado. E as temperaturas estão ok. O risco da Austrália é o El Niño. O El Niño é seca na Austrália. Então, a gente tem alguns meses importantes aí até a colheita. Colheita aí por volta de outubro, novembro. Então, tem alguns meses que a gente tem que prestar bastante atenção. Uma coisa interessante também da Austrália, eu não sei se vocês se lembram, mas a Austrália e a China, eles entraram num desacordo comercial. E por conta disso, a China taxou a cevada australiana em 85% do preço posto na China. Isso fez com que as maltarias chinesas e as empresas de ração chinesas parassem de comprar a cevada da Austrália. E a Austrália era o maior fornecedor da China. E a China começou a buscar a cevada em outras partes do mundo para substituir essa fonte de cevada. Começou a buscar na França, Ucrânia, Canadá e Argentina. Se eu não me engano, mês passado, conversando com o pessoal, com os australianos, o governo da Austrália retirou a queixa contra a China na Organização Mundial do Comércio. E com todos os traders internacionais que falam, está todo mundo na expectativa que a China e a Austrália vão voltar a um acordo. Se isso acontecer, isso é importante para nós. Por quê? Porque tira um pouco da pressão de compra da China das outras regiões do mundo e foca na Austrália. E a Austrália ela não afeta tanto a nossa dinâmica aqui na América do Sul. Tá? Mas a gente tem que ficar prestando atenção, porque se quebrar a Austrália produz mais de 10 milhões de toneladas de cevada. Ele é um cara importante no mundo aí. Então, aí a Austrália e a produção estimada em 10 milhões de toneladas na terceira linha para esse ano. Uma queda em relação aos últimos anos, por conta de uma leve redução de área e por conta que o pessoal já está estimando uma redução de produtividade. Como eu falei, estatisticamente, todos os anos que deu El Niño, existe um impacto na produtividade aí da Austrália.
e terminando o ano com 800 mil toneladas de estoque final, que é bem inferior, se tudo isso acontecer, né, é bem inferior aos estoques finais da Austrália dos últimos anos. A Argentina. A Argentina é muito importante para nós. Ela é o coração da cevada da América Latina. Ela que abastece para praticamente todos os países aqui da América do Sul. E ano passado foi um pouco diferente, porque faltou cevada na Argentina, por conta da quebra. Como eu falei, a Argentina teve a pior quebra de safra, a pior seca dos últimos histórico. A Argentina perdeu 30% da produção de cevada. A Argentina perdeu 50% da produção de trigo. Soja e milho, eu não me lembro qual foi o tamanho da quebra, mas a Argentina está tendo que comprar soja do Brasil. A Argentina é autossuficiente em soja. A Argentina está comprando soja do Brasil para poder rodar as suas plantas de esmagamento, para poder honrar com os contratos feitos internacionais. Então a Argentina entra extremamente seca, começa a receber chuvas. Então aqui você tem aqui a precipitação acumulada, ela dentro do normal, nesse eixo de 80% da cevada. Você tem um plantio, o grosso do plantio da Argentina é agora de junho e julho. Então você tem até agora um NDVI legal, mas olha esse terceiro gráfico, umidade de solo. Ele está bem abaixo, próximo das mínimas. Ou seja, as chuvas que caíram até agora não conseguiram recompor toda a poupança de água, o estoque de água no solo. E aqui eu mostro como é que está esse estoque de água no solo. Então, o primeiro gráfico é um gráfico que mostra a quantidade de solo na superfície do solo argentino, e o segundo gráfico nas camadas mais profundas. Então, se a gente olhar aqui, a principal região produtora da Argentina é essa região aqui, responsável por 80% da produção de cevada da Argentina. Então a gente vê que recuperou solo em camadas mais superficiais, enquanto que uma parte indo para o centro, para o norte, ainda não teve uma recomposição de estoque de água nas camadas superficiais. E nesse segundo gráfico mostra como que está em profundidade. A gente pode ver que em boa parte da Argentina ela já recuperou umidade até 1 metro, mas tem alguns bolsões de áreas que representam em torno de 20% da produção da cevada argentina que não tem estoque de água, que são esses pontos mais marrons. E tem lugar ali que tem umidade do solo até 20 centímetros de profundidade. Nesses locais, provavelmente o pessoal não vai plantar nada. Então, ainda, se você conversar com o pessoal da Argentina, o pessoal vai falar, ainda tem muita semente para ser vendida para o produtor, porque o produtor está com medo de plantar tanto trigo quanto cevada, porque em algumas regiões ainda não tem umidade suficiente. Então, aqui é a oferta e demanda da Argentina. A produção a gente recupera esse ano, tende a ter uma recuperação. Aqui essa estimativa é uma estimativa de uma empresa, estava estimando em 4,25 milhões aí de toneladas. Essa área de plantio de 1 milhão e 50 mil hectares deve ser reduzida, o pessoal já fala em 950 mil hectares, o que traz a produção total da Argentina por volta de 3 milhões e 800. Se reduzir para 3 milhões e 800, os estoques finais são praticamente zero, ou muitas vezes pode ser negativo no papel. Tá? Então, torna, de novo, o cenário para nós de disponibilidade bem apertado. E aqui um resumo do mundo. Então, se a gente olhar 2023, 2024, a previsão isso de 3 semanas atrás era em torno de 142 milhões de toneladas, uma redução de produção em relação aos últimos 2 anos e o menor estoque final dos últimos anos também, aí com 18, quase 19 milhões de toneladas de estoques finais. A boa notícia é que, ok, a gente está produzindo menos, mas o mundo também está consumindo menos. Isso é importante para os preços, porque a gente está numa base de preços muito alta historicamente. Só que faz 3 anos seguidos que o mundo consome menos cevada no geral. Acha produtos substitutos para consumir. E a China, ela também vai ser o 4º ano que consome menos cevada, segundo as estimativas de traders internacionais. O que é importante, porque se a China viesse para o mercado do jeito que ela vem,
no mercado em alta, arregaça o mercado, porque a China, quando compra de 100, 200, 300 mil toneladas de uma vez. Então, a demanda chinesa é a menor dos últimos 10 anos, é a menor dos últimos 5 anos, na média dos 5 anos, e é menor que a média dos últimos 3 anos. Isso seria importante esse ano a China se manter um pouco fora do mercado para não estragar o mercado, a dinâmica do mercado. Agora vamos falar um pouquinho sobre fatores não fundamentais. A gente tem aqui os 4 M's: estrutura de mercado, momento, mês e macroeconomia. Tá? Estrutura de mercado: como que os fundos estão posicionados em commodities? Momento: qual será o próximo movimento dos fundos? Mês: sazonalidade: onde a gente está na sazonalidade das commodities? E macroeconomia: como que o Fed vai se comportar, petróleo, taxa de juros. Então vamos lá. Esse é um gráfico que mostra a correlação do trigo com petróleo de dezembro a janeiro desse ano. 92% de correlação positiva. Como eu falei, em vários momentos, várias commodities que parecem que não são relacionadas, elas são por conta de link com biocombustíveis e porque os fundos enxergam commodities como uma classe de ativos de investimento. Se a gente colocar aqui um estudo que eu fiz, de janeiro de 2000 a maio desse ano, de preços de commodities agrícolas nos portos, isso aqui é mercado físico, isso aqui não é mercado de papel. Como que eles se comportaram? Então, se a gente olhar a cevada, que é a última coluna, tem 95% de correlação com trigo, 90% de correlação com milho, 88% de correlação com a soja e 68% de correlação com o arroz. Se a gente olhar as linhas, elas sobem, no momento que o trigo, cevada sobe junto com o trigo, sobe junto com o milho, sobe junto com a soja, eles se comportam muito parecidos. Então, fatores que afetam outras commodities também afetam a cevada. Como é que está a estrutura de mercado? Como é que está o fluxo de dinheiro em commodities? Então, aqui o primeiro gráfico mostra como é que as commodities estavam em abril desse ano. Quem estava investindo em commodities, em geral, estava tomando o pau. Os fundos, se a gente colocasse esse gráfico de janeiro, era tudo vermelho. Mas a gente olha junho como que já começaram a se recuperar, ou seja, as commodities começaram a subir. Por conta de fatores fundamentais, fatores macroeconômicos. Tá? E se a gente pegar, isso aqui foi do dia 9, se a gente pegar hoje, praticamente só vai ter verde aí no gráfico aí. Esse gráfico aqui, eu quero que vocês prestem atenção na linha escura, a linha preta. A linha azul mostra a quantidade, comportamento dos fundos nas compras de commodity. Na linha vermelha, é na venda das commodities. Na linha preta, é um mais o outro. Ou seja, um cancela o outro e se está positivo, quer dizer que os fundos estão comprados. Se está negativo, os fundos estão vendidos. Então, a figura do dia 9 de junho, se vocês olharem ali a parte final, os fundos estão começando a comprar commodities. E estavam 68 mil contratos comprados em commodities agrícolas. Tá? Isso aqui é o complexo agrícola, tem 13 commodities aqui. Sexta-feira, a quantidade de contratos comprados eram mais de 300 mil. Foram mais de 10 bilhões de dólares que foram entrados em papéis de commodities. E por isso tem subido aí nas 2 últimas semanas. E por que subiu nessas 2 últimas semanas? O clima piorou e os fundos olham o clima. Momentum. Momentum, a gente pode descrever o momento como a atividade da porção dos fundos que são mais ativos. É os caras que entram no mercado comprando ou vendendo, às vezes com 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Eles não carregam muita posição, eles podem participar desse mercado ativamente. Tá? Então, tem empresas que tentam capturar o movimento desses caras. Esses caras representam em torno de 25% dos fundos, ou do dinheiro de fundos que estão no mercado. E aqui eu vou mostrar um indicador que vai de mais 10 a menos 10. Mais 10 é o quanto esses fundos estão posicionados na compra. Ou seja, se está numa posição mais 10, historicamente os fundos tendem a aliviar, porque eles não têm mais espaço de manobra para entrar em novas compras. Se ele está em menos 10, quer dizer que os fundos estão vendidos e não tem grandes espaços para novas vendas, então eles entram comprando para reverter o mercado. E se está ali menos 4 a mais 4, nesse range, os fundos estão relativamente neutros, eles têm um poder de ação muito rápido, eles podem comprar ou vender, ou carregar posição, eles estão olhando o que está o mercado. Tá? Essas posições são baseadas no dia 12 de junho. Aqui eu quero que vocês prestem atenção na linha tracejada azul e nos barras de Scandal.
Então vamos olhar ali, o preço do milho em Chicago. Olhem lá, 22 de abril, estava em mais 10. Ou seja, os fundos estavam compradíssimos. E naquele momento, ali em mais ou menos 12 de abril, as perspectivas climáticas para os Estados Unidos começaram a melhorar. E os caras estão muito comprados. Falam, opa, está melhorando o clima. Se eu continuar abrindo compra aqui, eu vou perder dinheiro. Vamos vender. E socaram a venda. Socaram de tal forma que, dia 22 de abril, cerca de 10 dias depois, eles passaram a estar numa posição sobrevendida. Eles estavam menos 10. E eles carregaram essa posição sobrevendido porque as condições climáticas estavam boas por quase um mês. E aí, em maio, as condições climáticas começaram a deteriorar nos Estados Unidos. O que o pessoal fez? Vamos zerar nossa posição de venda e vamos ficar neutro. Então, eles ficaram ali no zero. O que eles estão fazendo? Observando, tentando entender para onde vai esse mercado. E agora, nas 2 últimas semanas, estão com posição compradas. Então, aqui eu não vou falar um por um, mas mais ou menos mostrar que esse foi o comportamento para os grãos, em geral, dos fundos. Estavam muito comprados, depois passaram a estar vendidos e agora estão numa posição de observação no mercado para mais comprado. Sazonalidade. Como eu mostrei para vocês, tem período de plantio, tem período de desenvolvimento e tem período de safra. Períodos que antecedem o período de safra, geralmente a gente tem queda, porque vai vir uma oferta de mercadoria no mercado. Então, historicamente, os preços da soja, em 10 anos, caíram 9 anos, a partir do dia 12 de junho. O trigo em Chicago, nos últimos 10 anos, caiu 9 anos, mais ou menos a partir do 15 de junho. O trigo em Kansas fez o mesmo comportamento. Por quê? Porque a entrada de safra no hemisfério norte. Porém, essa sazonalidade pode ser que não aconteça esse ano. O movimento das duas últimas semanas, ele não é sazonal, ele está contracíclico, ele é contrasazonal, por conta do clima pior. Tá? Se vai quebrar ou não vai, ainda não tem esse número. O pessoal começa tem várias empresas que começam a mandar estimativas. Mas o que é importante? Os fundos olham sazonalidade. E o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo um movimento contracíclico. Então, aqui eu quero que vocês prestem atenção na linha preta. A linha preta é uma linha suavizada de tendência. Tá? Olha só, esse primeiro gráfico é um índice Bloomberg de 15 anos de todas as commodities que entram nesse índice. Aí entra metais, entra petróleo, entra complexo agrícola. Junho, movimento de queda. O segundo gráfico, ele é 15 anos para o complexo agrícola. O que acontece em junho? Queda. Então, mostrando que a sazonalidade é de queda. Soja, 15 de junho, junho em diante, queda. Se olhar o Matif Wheat, que é o trigo cotado na Bolsa de Paris, queda. Trigo Kansas, queda. Milho, queda. Ou seja, a sazonalidade que a gente está vivendo, a gente deveria estar vendo queda nos preços. O que a gente está vendo é subida dos preços por conta das questões climáticas. Macroeconomia. Por que macroeconomia é importante? Em geral, dólar e commodities possuem uma correlação inversa, que as commodities são cotadas em dólar. Se o dólar sobe e as commodities subir, isso é explosivo para a inflação mundial. Então, geralmente, quando o dólar sobe, commodities caem. A atividade econômica influencia a demanda por ofertas e bens. A inflação influencia o poder de compra do consumidor. O nível de emprego influencia a atividade econômica de um país. A taxa de juros influencia a questão de formação de estoques, influencia a questão de novos investimentos. Inflação e commodities possuem correlação positiva. Então é importante a gente estar olhando macroeconomia, porque isso tem uma pegada muito forte nas commodities. O que acontece com commodities não está desatrelada do que acontece na macroeconomia. E tem sinais bem positivos em relação à economia mundial. Esse gráfico mostra o gráfico de inflação dos Estados Unidos, da União Europeia, Japão, Reino Unido, Canadá, Austrália, Dinamarca e Suíça. Se a gente vê esse gráfico, de 2020 até 2022, a inflação subiu bem. E mais recentemente, com as políticas monetárias que o pessoal está adotando, a inflação tem diminuído. Né? Como é que está se comportando os BRICS? Né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, desculpa. O mesmo comportamento, subiu bastante a inflação e agora a gente está vendo uma queda na inflação.
E todo mundo se pergunta, os Estados Unidos vai cortar juros, vai manter juros, vai subir juros? Na última reunião, os Estados Unidos mantiveram juros, mas falaram que para as próximas 2 reuniões devem voltar a subir juros, porque a meta de inflação deles está em torno de 2%. Então, aqui, ele mostra o seguinte, a linha azul e branca mostra a taxa de juros nos Estados Unidos, a linha roxa, vermelha e verde mostram a inflação dos Estados Unidos. Mostrando o quê? Que a partir ali de 2022, quando começou a subida dos juros até agora, essa subida da taxa de juros está fazendo um efeito de diminuição, está tirando a liquidez do mercado e está caindo a inflação. E se a gente vê um processo de desinflação com o crescimento econômico, a gente vai voltar a vender cerveja, a gente vai voltar a vender malte, a gente vai voltar a girar a economia. Então isso é importante, isso é um sinal importante para nós, que a inflação, tanto aqui no Brasil como no mundo, ela está decaindo. Esse aqui é o índice PMI, é um índice de atividade industrial, feito por uma empresa que entrevista indústrias, entrevista gestores da área de suprimentos. Tá? Então, eles tentam capturar aqui a atividade econômica. E eles dividem o macroíndice em 2 subíndices, o índice de serviços e o índice de indústria. O bom aqui é que a gente está vendo uma recuperação na atividade econômica mundial. O lado ruim dessa moeda é que, se vocês verem a linha verde, é a atividade industrial. A atividade industrial ainda está recuperando a passos lentos. Quem se recuperou foi o setor de serviços no mundo. Tá? Mas está dando indicativos que está se recuperando. A passos lentos, mas está se recuperando. Vamos falar um pouquinho aqui do mercado de malte e de cerveja no Brasil e no mundo. O que a gente pode esperar para o curto prazo e talvez para os próximos anos? Produção de cerveja, maltes, lúpulos e adjuntos para 2023, a comercialização disso, em geral, está um pouco mais fraco do que esperado em vários países. Tá? Mas, de forma geral, a indústria segue muito otimista para os próximos anos. Existe o crescimento do consumo de cerveja em países em desenvolvimento. Então, principais, Ásia-Pacífico, América Latina e África. A premiumização continua forte lá fora, apesar de ter algumas empresas de mercado mostrando sinais opostos, que talvez essa premiumização da cerveja esteja desacelerando. E eu vou comentar mais sobre isso mais adiante. As cervejas zero álcool e cervejas de baixa caloria estão performando muito bem. Principalmente as cervejas de zero álcool, que têm um bom padrão de qualidade. Quem está produzindo isso é um fenômeno no mundo. Não vence produzir. O que produz, vende. E fica uma pergunta, produtos além da cerveja, como coquetéis, hard seltzers, bebidas alcoólicas saborizadas, drinks à base de malte, como que vai performar? Como que esse mercado vai se performar? Outra coisa que está muito forte é a sustentabilidade. Todos os grandes grupos cervejeiros abraçaram essa causa. E está vindo muito forte a questão de sustentabilidade. Medidas que as empresas que fornecem insumos e participam desse mercado abraçar essa agenda de sustentabilidade. O mercado ele precisa se profissionalizar na gestão, seja gestão de estoque, seja gestão de caixa, gestão de custos, gestão de vendas, a sua distribuição. Por quê? Porque os custos estão ficando mais caros e o mercado está ficando cada vez mais complexo. E a gente está observando consolidações na cadeia do malte, até como uma resposta das consolidações que teve no setor cervejeiro. Então, grandes grupos de maltes crescendo mais, comprando os concorrentes. Tá? Então, esse gráfico aqui mostra que o setor de cerveja é resiliente. Ele é resiliente. Vamos prestar atenção aqui. Esse é um estudo do Credit Suisse, tá, pessoal? Então, o que eles tentaram fazer? Vamos tentar fazer um paralelo ao que aconteceu no passado para ver o que a gente vai colher de frutos esse ano e para frente. Então, se a gente olhar 2008, que foi a última grande crise que a gente viveu, a indústria de cerveja, ela passou aí praticamente 3 anos vendendo menos. Teve uma queda muito grande na venda por conta do processo inflacionário, por conta do aumento dos custos. Porém, se a gente vê onde que perdeu as vendas, principalmente ela perdeu no off-trade, nas vendas de bares, na venda em restaurantes. Caiu 6% na média em 2008 a 2010. As vendas no autosserviço, nas liquor store, nos mercados, caiu em torno de 1% só. Então, o consumidor continua consumindo cerveja, mas continuou consumindo cerveja em casa. Parou de consumir no bar e em restaurantes onde que a cerveja é mais cara.
Se a gente olhar lá em um estudo do Credit Suisse, também feito com dados públicos da Heineken, então, como em 2008, aqui não tem os eixos para mostrar o quanto que subiu, mas o quanto subiu, explodiu o custo de insumos para a fabricação de cerveja Heineken, a cerveja verdinha. Se a gente olhar na tabela do lado, a gente pode ver ali que o custo de matéria-prima, dos input costs, representava um pouco mais de 30% do custo de uma Heineken. Mesmo com toda essa pancada que teve de inflação, nesse período, a Heineken entregou uma margem de 19% positivo. Ou seja, o setor de cerveja, internacionalmente, ele é um setor resiliente. Aqui mostra como é que foram as grandes cervejarias nesse período. Então, ali em 2008, a gente tem ali que o custo por hectolitro de cerveja subiu 9%. Que o EBITDA perdeu ali 20 pontos bases das grandes cervejarias na média. Porém, aí em 2009 e 2010 já se recuperou o custo por hectolitro, continua crescendo, mas numa velocidade muito menor, mas o pessoal, Ambev, Carlsberg e Heineken, conseguiu entregar uma margem bem positiva, 2 anos depois num dos piores anos em termos de economia do mundo. Aqui mostra como é que a fotografia atual. Tá? Esses são dados que vocês podem baixar na internet, entram no site lá, relação com investidores dessas cervejarias, e vocês tiram essas informações lá. Mostrando como é que está Ambev, Heineken, Carlsberg e Asahi. Então, no geral, a Ambev teve um crescimento de vendas de cerveja por conta da Ásia Pacífico. No restante do mundo, a Ambev teve uma redução de perda de vendas de cerveja. A Heineken, na Europa, na Ásia, teve uma redução de vendas. E onde que a Heineken performou bem? Nas Américas. A Carlsberg já conseguiu performar bem tanto na Ásia quanto na Europa. E a Asahi performou bem na Ásia. E se você ler o balanço deles, esse balanço do primeiro trimestre, tanto Heineken quanto Carlsberg quanto a Asahi falam premiorização. O que mais cresce de vendas são as puro maltes e as cervejas premium. Aqui mostra um gráfico de importações de malte e utilização de malte na América do Norte. Então, a gente vê ali que para 2022 teve uma grande importação, que é a coluna azul, de malte, e uma utilização de malte mais começou a crescer, mas começou a depois reduzir. Isso mostra, em 2023, uma redução na importação e uma redução na utilização do malte. Isso está representando que a gente está tendo uma queda no consumo de malte nos Estados Unidos, uma queda na produção de cerveja nos Estados Unidos. Mas os estudiosos do mercado acreditam que isso é temporário e que isso volta a se recuperar aí a partir de 2024. Aqui mostra como é que estão as vendas de cerveja nas gôndolas dos supermercados, dos liquor stores. Então, 2022, a gente teve uma recuperação 2021 e 2022, com a saída da pandemia. 2022, com a questão de inflação, aumento de taxa de juros, essa ideia que ficou na mente de todo mundo de recessão econômica, a gente tem uma queda nas vendas e, aparentemente, está andando de lado agora as vendas. Parece que está estabilizado as vendas nos Estados Unidos. Esse aqui é um gráfico da National Brewers Association. Eles todos os meses eles divulgam esse índice. Esse índice ele tem 2 informações importantes. Primeiro é a comparar mês a mês, como o mês desse ano está comparado com o mês do ano passado. O segundo é o índice de 50. 50 para cima quer dizer que está numa tendência de crescimento de vendas. De 50 para baixo está uma redução de vendas de cerveja. Então, se a gente olhar em abril desse ano, o primeiro gráfico, a venda de cerveja está menor do que o ano passado. E se você olhar praticamente todos os segmentos estão abaixo, com exceção da Below Premium. Então, Below Premium são as cervejas mais baratas. Então, em abril desse ano, a Below Premium teve um crescimento em relação ao ano passado. Porém, aquele número 49 indica que está numa tendência de queda. Mas o que isso mostra? Que o consumidor preferiu pagar um pouco menos e tomar cerveja. Nos Estados Unidos, isso, tá? A gente tem aí a Celsius apanhando feio em abril
E a cidra ainda vendendo um pouco melhor que o ano passado, mas ainda o número 36 mostrando uma queda no consumo de cidra. Aí a gente pega o índice de maio. O índice de maio está muito parecido com o índice de maio do ano passado, 53 contra 52, mas as vendas totais de bebidas alcoólicas estão aumentando, ela está acima de 50, ou seja, está mostrando uma recuperação nas vendas da cerveja. As importações estão fortes, o consumo de cerveja importada nos Estados Unidos está forte, o mercado craft está dando sinais, foi melhor em maio desse ano do que em maio do ano passado, e está numa tendência de queda ainda, porque ainda é 50, mas mostra que está no número mais forte que o mês de abril, ou seja, estou em queda, mas estou recuperando em relação ao mês passado. Tá? E seltzer e cidras estão vendendo menos. Tá? E aí aqui fica a pergunta, as salt seltzers foram voo de galinha dos Estados Unidos? Se a gente pegar aquelas barras ali, mostra previsões de agências de mercado mostrando que o seltzer ia tomar muito do share da cerveja. E se a gente olhar ali essas duas manchetes ali, mostrando que as hard seltzers, pelo jeito, já estão caindo no esquecimento do consumidor norte-americano, que isso foi uma moda. E isso o pessoal vai para a cerveja, tem um novo produto, qual que é a bola da vez? A bola da vez são os ready to drinks. São esses caras aqui. Qual que é a diferença desses para os hard seltzers? Os hard seltzers, para quem já tomou, ele é mais amargo. Esses aqui, ele é uma bebida bem doce misturado com açúcar, com destilado. Então ele é doce, ele é melhor, ele é mais fácil de beber. Então a garotada está nisso aí. O hard seltzer está caindo, esses ready to drinks estão subindo, mas fica a pergunta, será que isso também vai ser um voo de galinha? Não sei. Outro sinal bom para o mercado cervejeiro em nível internacional é a China. Então a China, esse primeiro gráfico mostra que a China está retomando a fabricação de cerveja, depois de uma baita de uma queda por conta aí, dos lockdowns na China. Ela recuperou forte, voltou a ter lockdowns, caiu e agora está recuperando a produção de cerveja. E o segundo gráfico mostra a importação de cerveja da China. Ela está um zigue-zague ali, mas mostrando uma tendência de alta aí para a China. Outra notícia positiva é que os insumos para cerveja, parece que o pior já passou. Então ali a gente tem a cevada francesa, embalagens e alumínio. Então mostrando que o pior que veio durante o período aí da guerra já diminuiu bem. E os níveis, esse segundo gráfico, são os níveis de energia, de custo de energia na Europa, mostrando que já estão a nível pré-guerra. Então, o que é bom para o setor também. E esse gráfico mostra de novo que o setor é resiliente. Apesar da guerra, apesar de todas essas pancadas inflacionárias, o setor está conseguindo entregar bons faturamentos. 12% na média dessas 3 grandes cervejarias no mundo em termos de aumento de faturamento e um crescimento de margem em torno de 5% em relação ao período anterior. Ou seja, apesar dos pesares, as cervejarias estão ganhando dinheiro. As grandes cervejarias internacionais, aqui eu digo. E esse gráfico mostra o seguinte. Ele não tem aqui, ele não tem uma unidade, mas o importante aqui é que o azul escuro é o portfólio da Heineken de cervejas premium e o azul claro de cervejas mainstream, mostrando que teve uma queda muito forte nas vendas e um repique de alta, ou seja, está voltando a crescer a tendência de recuperação de vendas. E a boca de jacaré está aumentando um pouquinho, ou seja, a Heineken está vendendo mais cervejas premium do que cervejas mainstream. O segundo gráfico à direita mostra como é que a gente está aqui em relação ao share de cervejas premium no mercado. Então, a gente tem muito a crescer Latinoamérica comparado com a Oceania, Europa Ocidental e Estados Unidos. E o mundo aposta que tanto nós quanto a Ásia, a gente vai continuar indo nesse lugar. E o que o pessoal fala nas feiras, nos eventos cervejeiros lá na Europa, é o seguinte, que o consumidor está bebendo menos, mas está bebendo melhor. Eu estou consumindo menos cerveja, mas eu levo para casa, eu não vou voltar atrás do meu gosto. Eu vou continuar tomando boas cervejas em casa, eu não volto atrás.
Isso aqui, pessoal, é uma visão minha, tá? Toda essa apresentação eu quero enfatizar que é uma visão minha, não uma visão da agrária. Então, a agrária pode ter uma visão diferente. Isso aqui é que eu acho que vai acontecer com o mercado no final do ano, que o consumo de cerveja no Brasil, se a gente continuar na mesma tendência que a gente teve nesse primeiro semestre, a gente vai estar relativamente próximo do ano passado por um pouco menos, ou seja, vai ser vendido um pouco menos cerveja esse ano do que o ano passado. Isso por uma série de fatores, entre os principais fatores é a inflação. O consumidor não tem dinheiro disponível para tomar tanta cerveja. Ele vai escolher, eu quero tomar um pouco de cerveja, mas também quero comprar um pouco de carne. Mas agora, com a inflação dando sinais de queda, e se a economia começar a recuperar, a gente pode ter uma inversão nessa minha previsão. Tá? Mas não é uma redução grande de mercado, é pequena. Aqui, não espero que vocês leiam tudo, mas é um estudo de mercado de crescimento de cerveja internacional. O pessoal espera que de 2022 a 2027, o mercado de cerveja cresça 141 bilhões de dólares. Tá? E uma das coisas que está impulsionando muitas vendas de várias cervejarias, nesse relatório, fala aquilo que eu falei na vez passada. É o canal direto de venda das grandes cervejarias com o consumidor final. É o B2C direto através da internet. O volume de venda que as grandes cervejarias estão vendendo direto ao consumidor aumentou muito. E a receita deles aumentou muito também por conta desse tipo de venda. Então, aqui agora eu vou para minhas conclusões finais. Recapitulando um pouco, a gente falou sobre bastante coisa. A área de cevada no mundo diminuiu. A oferta de cevada vai ser menor. Até algumas semanas atrás, se esperava, o mercado estava bem tranquilo. O preço da cevada tinha caído muito, por conta da demanda mais fraca por cevada. Porém, nas últimas semanas, as questões climáticas estão colocando um prêmio clima nas cotações gerais das commodities. Tal ponto que a cevada dinamarquesa, por exemplo, valia 20 euros abaixo do que a cevada francesa. A cevada francesa, nas duas últimas semanas, subiu cerca de 50 euros a tonelada. A cevada dinamarquesa subiu 70 euros a tonelada. Para vocês terem uma ideia de nível de subida aí por conta de clima. A demanda por cevada forrageira e a demanda da China está menor, o que é bom. Imagina se a demanda estivesse forte no momento de menor oferta. A gente estaria numa situação bem complicada. A gente espera que, apesar dessa subida, que a média de preços dessa nova campanha seja menor que a média de preços do ano passado. E a gente espera que os fretes internacionais também, que caíram, sejam menor que o ano passado. A cotação do dólar frente ao real está menor que o ano passado. Então, o que a gente espera? A gente espera ver uma próxima campanha, que vai se refletir no ano que vem, nos preços menores para vários insumos para cerveja, incluindo malte. De novo, é uma opinião pessoal. Tem muita coisa para rolar. A gente tem toda uma safra do hemisfério sul da Argentina e da Austrália para acontecer. A gente tem uma safra ainda da Europa para acontecer. Tá? Os fundos de investimento estão com posições mistas para levemente comprado. Eles estão atentos a cada previsão de clima que sai. As commodities passaram por um momento de queda desde o ano passado para cá por conta de uma desaceleração econômica. Se o dólar começar a cair e se a economia voltar a dar sinais de compra, muito provavelmente os fundos vão voltar a montar carteiras compradas em commodities, o que é altista para commodities. Do lado macroeconômico, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil esperam cortes na taxa de juros, o mercado está esperando isso, o que seria muito bom. Por quê? Porque hoje, com a taxa de juros que tem, ninguém faz investimento. E ninguém constrói estoques. Construir estoque é uma loucura. Você constrói estoque e não vende, você está pagando um custo do dinheiro muito alto. Os custos de energia na Europa estão mais baixos. O volume de produção e consumo de cerveja no mundo, em geral, em várias regiões, está mais baixo. Há sinais mistos quanto à estratégia de curto e médio prazo das cervejarias internacionais. Uma boa parte continua pisando fundo no acelerador para priorização. Algumas cervejarias já pensam, opa, talvez eu vou rever um pouco aqui por um tempo a minha priorização. Talvez eu vou focar em redução de custos e tentar trabalhar a qualidade, entregar uma cervejaria com custo menor, porém com uma qualidade agregada boa.
Isso é bem complicado. Redução de custo com qualidade, às vezes, é uma linha tênue. Mas tem cervejarias que é para esse lado que a gente está indo. Tá? Muito obrigado. Eu fico aberto aí a perguntas de vocês. Bom dia, parabéns pela palestra. Parte prática, para nós cervejeiros, nesse próximo verão, quanto vai chegar a saca para nós? Tem um valor pré-definido? Tem expectativa de aumento, manutenção, queda? E também os estoques da agrária, porque ano passado uma preocupação é que faltaria malte. Vamos lá, então, quanto ao estoque da agrária, a agrária não vai rodar sem estoque para o setor. Isso não vai acontecer. O que pode acontecer é uma grande cervejaria que não fez contrato perguntar para nós, eu quero mais X toneladas de malte, e a gente fala, não, isso eu não tenho para vocês. Mas para o setor das cervejarias craft e as médias cervejarias, não vai faltar, não falta estoque nunca para o lado da agrária. Voltando a essa pergunta, vamos lá, a gente tem um ciclo, né? Então, o ciclo de 2023 ele já está fechado, ele fechou lá em 2022. O ciclo para a próxima safra é o que está sendo formado agora. Então, quando eu falei que a minha perspectiva é que a gente tenha uma retração nos preços para a próxima campanha, e eu estou falando isso para 2024. Por quê? Porque a gente começa a receber cevada agora. Você viu lá, a colheita do Hemisfério Norte vai de agosto a outubro. Essa cevada vai estar entrando no mercado, então, no final do segundo semestre. Para nós, o novo ciclo de cevada vai entrar em dezembro, janeiro. Então, isso só vai se refletir praticamente para o ano que vem. Não é esse ano. O que já estou esse ano, a gente já está tudo no silo, já foi recebido do ano passado, que é o fundamento do ano passado, que foi o maior preço da história de cevada já registrado. Bom dia, Alexandre. Bom Dido. Como é que a agrária tem se comportado com relação... A gente tem a redução de preço de outros commodities, né? E eu tenho observado que a agrária tem mantido o preço da cevada. Como é que tem se desenhado para essa nova jornada de custo de implantação mais baixo, visto que a gente tem uma oferta ou um risco climático em alguns países também? A agrária pretende fazer uma manutenção de preço ao produtor da cevada ou também deve ter uma retração, sendo que a cevada compete diretamente com o trigo, que são culturas de inverno? Como é que vocês estão enxergando isso? Vamos lá. Então, a gente tem que pensar, de novo, duas dinâmicas. O preço feito da cevada que entra no malte para 2023, o que vocês estão recebendo de venda é tudo numa cevada que a gente recebeu de safra do ano passado. Então, não tem como mudar. Foi a safra mais alta da história. Então, a gente já recebeu isso aqui, está nos armazéns, está sendo feito malte. Não tem como mudar o preço disso. A safra que vem, isso depende de quando que o produtor vai vir comprar. Por exemplo, a gente está próximo da safra do Hemisfério Norte. Em torno de 20% só de fixação de cevada já foi feito. Isso de cevada geral, não estou falando de cevada cervejeira. 20% da cevada francesa foi comercializada pelos produtores. Por quê? Porque os produtores não estavam satisfeitos com os preços. Os preços da cevada que estavam tendo esse ano não pagavam a conta do produtor. Por conta do custo de insumo não caiu, tanto quanto os custos das commodities. E se a gente for ver o Hemisfério Sul, na Argentina, o produtor não vendeu ainda a cevada. O produtor da agrária não vendeu cevada ainda. Então, é difícil falar quanto que vai estar o preço. O sinal é que a média desse ano deve se comportar num padrão menor do que o ano passado. Então, sim, a gente deve ter uma redução para o ano que vem. Minha expectativa. Porém, se quebrar a safra da Argentina, se quebrar a safra da Austrália, muda a dinâmica. A fotografia atual é que está apontando que a média de preços para o ano que vem vai ser menor que a média de preços desse ano. Agora, o quanto, eu não sei.